Eu quero compartilhar uma palavra, como toda palavra que é palavra de Deus, ela é bênção, amém? Agora se é palavra de homem, encheção de linguiça, aí não, aí a gente fica com raiva. Eu já fui em lugares, igrejas e tudo mais, inclusive, não é só igreja não, palestra, que é encheção de linguiça, né? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de fé e esperança para a sua vida, amém, queridos? Mas antes, só para vocês entenderem, essa pergunta ela tem um sentido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem a profundidade do que Deus quer ministrar em nossas vidas. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir que levante as mãos as pessoas que já leram, sabem quem são, já leram a história na Bíblia, dessas mulheres. Vou falar só o nome de mulher, que eu vou falar de uma outra mulher aqui. Quem já leu sobre a vida de Esther? Levante a mão. Muito bem, obrigado. Quem já ouviu falar em Maria Madalena, por exemplo? Maria, mãe de Jesus. Isabel. Ruth. Noemi. Joquebede, né? E a gente vai poder falar uma lista grande de nomes de mulheres aí tremendas. Agora eu vou falar o nome da mulher e eu quero que você realmente me fale se você sabe quem é. E a pessoa que levantar a mão, eu vou pedir para falar para mim quem é essa pessoa. Tá bem? Não, sério, não é para envergonhar, não. É até para exaltar a pessoa. Puxa, que legal que você sabe, eu quero que você mostre para a igreja. Quem já ouviu falar de uma mulher na Bíblia chama Orfa? Kiko. Você já viu, Kiko? Não vou mandar você falar, não, Kiko. Quem já ouviu falar na Orfa? Eu estou cego, nenhuma pessoa levantou a mão, é isso mesmo? Alguém levantou a mão? Quem? Ah, a Anne não vale, a Ana é carta branca. Ana é carta branca. Pastor César? Ah, Pastor César sabe, né? Tá bom. Ah, ele vale sim. Hã? Tá certo. Então vamos lá. Isso é para vocês entenderem. Eu acabei de falar. Vou perguntar novamente, quem já ouviu falar de Ruth na Bíblia? Levanta a mão. Olha, 90% da igreja já ouviu falar de Ruth. Os outros 10% é porque ainda demora um pouquinho para buscar na memória. Mas certamente já ouviu. Queridos, Ruth e Orfa são concunhadas, viviam na mesma casa, a mesma sogra, o mesmo sogro, no mesmo livro, na mesma história, citado no mesmo lugar, tudo igualzinho. Só que uma ninguém sabe nada dela. E quer saber de uma coisa? Melhor não saber mesmo. Pastor, mas é uma mulher, nome bíblico? É. Ela fez parte lá, ela é nora de Noemi? É. Mas tem gente que tem esquecido a nossa vida, queridos. Agora, Ruth era igualzinha a ela. As duas eram moabitas, as duas eram casadas com o filho de Noemi. Todas essas duas mulheres, uma tão falada, tão amada, Ruth é tão querida, que em Israel, até nos dias de hoje, nas festas judaicas, a coisa mais comum, os judeus, é lerem e contar a história de Ruth. Ela é muito importante na genealogia dos judeus. Ruth é muito querida. Tanto é que Ruth, ela vem, claro, Ruth é do período de Juízes. Se a gente for na ordem cronológica, Ruth é o 8º livro da Bíblia. Os 5 é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, vamos lá, quem sabe? Levítico, Número, Deuteronômio. É o Pentateuco. Depois vem Josué, Juízes e Ruth. Então ela está no período dos Juízes. Depois entra o período dos Reis. Aí, queridos, o que acontece? O rei Salomão foi o mais sábio, mais inteligente. Ele escreveu um capítulo tremendo no livro de Provérbios, que é Provérbios capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de preciosas joias. O seu coração do seu marido confia nela. Ela vai de longe como os navios mercantes. É lindo, Provérbios 31. A mulher virtuosa. Salomão escreveu esse texto. E sabe em quem ele inspirou? Todos os comentaristas bíblicos acreditam nisso. Que Salomão escreveu Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, inspirado na vida de Ruth. Ruth, com tantas qualidades, inspirou não somente um livro da Bíblia, mas um capítulo escrito pelo rei Salomão.
Olha a profundidade. Agora me fala, pelo amor de Deus, alguém me dá mais um detalhe de Orfa, a não ser esse? Que Orfa foi nora de Noemi e ficou viúva e sumiu. Pronto, é só história. Vou contar a história para vocês de Orfa. Orfa casou com os filhos de Noemi, ele morreu, ela sumiu. Acabou a história. Próxima. Exatamente, estou falando exatamente isso. Agora Ruth não. Ruth é um espetáculo. É uma coisa fantástica. Todo marido, muitos casais inspiram o casamento naquele versículo para escolher no convite. Quantas pessoas colocam o versículo de Ruth? Ah, meu amado, onde tu pousares, eu pousarei eu. Onde tu fores, irei eu. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Não me instes que te deixes. Ah, que lindo, né? Essa é a palavra de Ruth, mas não é para o marido, é para a sogra. Já pensou que coisa interessante, né? A gente coloca marido e mulher, mas essa palavra foi para a sogra dela. Então, é um livro lindo, queridos, é um livro inspirativo e que nos traz muita coisa importante. Mais uma coisa para trazer a introdução do que eu vou falar para vocês a importância. Queridos, a Bíblia tem muito conhecimento histórico, tem conhecimento de relacionamento humano, tem conhecimento de negócios, de tudo a Bíblia fala. Porém, a Bíblia não foi escrita para isso. Isso também nos ajuda. Ela foi escrita para nos ajudar a relacionar com Deus e nos levar a entender o propósito principal da palavra de Deus, que é levar todo homem ao arrependimento e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o propósito primordial da vida. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Caminha para isso. Tanto o Velho quanto o Novo, ele vai para uma direção só. Nos levar a encontrar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas essas coisas nos acrescentam. Agora, se eu leio qualquer coisa do Velho Testamento, Ruth, como eu falei, é o 8º livro da Bíblia, está no Velho Testamento. Se eu ler apenas essas coisas, queridos, e vai me trazer um conhecimento, bacana a história da Ruth, acrescentou na sua vida? Sim, mas ela vai muito além de um conhecimento histórico. Ruth, ou os livros da Bíblia, as verdades bíblicas, querem nos ensinar como nós seremos a melhor pessoa nos dias de hoje. O pastor Alex pregou no culto anterior aqui, sobre algumas áreas que a gente precisa trabalhar na nossa vida, a área espiritual, a área emocional e a área financeira. Financeira, emocional e espiritual, ele pregou no culto anterior. Então, queridos, o que acontece? A Bíblia nos ensina todas as áreas da vida, mas nós precisamos entender que todos aqueles valores que estão lá é para a gente aplicar no dia de hoje. Para nós sermos pessoas melhores e aperfeiçoadas para a glória de Deus. Amém? Até aí está todo mundo me ouvindo? Não, tem 2 ou 3 pessoas ouvindo. Glória a Deus. Então eu vou perguntar novamente. Alguém me ouve aí? Aleluia! Glória a Deus. Poder de Deus. Então vamos ler lá. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Depois nós vamos ler 14 a 16. Vamos ler 7 versículos e eu conto o livro todo. Que eu vou pregar todo o livro todo e aí eu conto o que acontece em todo o livro. Queridos, antes de eu falar mais uma coisa importante de Ruth, só para você entender, Ruth era moabita, lembrando, Moab era descendente de um incesto, uma relação de pai com filho. Os moabitas eram um povo perverso, um povo depravado, um povo muito ruim, que era radicalmente inimigo do povo de Deus, os moabitas. Ruth fazia parte desse povo, ou seja, a descendência dela, a família dela era a pior possível. Agora, olha que coisa linda. No final, já vou contar o final, depois eu conto o início. Esse negócio de ficar, o que acontece no final? A gente já conta o final, que a gente perde a ansiedade. O que acontece? Ruth, ela vai casar com um homem chamado Boaz. O Boaz, junto com Ruth, gera um filho. O nome desse filho chama Obed. Obed gera um filho que chama Jessé. E Jessé gera um filho que chama Davi. Ou seja, Ruth era bisavó de Davi. E Davi, a sua descendência vai gerar Jesus. Olha de onde vem Jesus aí. Órfã, não. Talvez venha a palavra órfã daí. Porque a coisa terrível do mundo é ser órfã, né? A mulher do nome da é órfã. E órfã quer dizer exatamente isso aí, queridos. Agora, Ruth não. Ruth, ela gerou Jesus na sua descendência. Que coisa linda, né, queridos? Maravilhosa demais. Vamos lá. Eu vou ler o texto aqui, nessa versão aqui. NVI. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá,
com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Já falei o que Moabe significa para vocês. O homem chama-se Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. Sua mulher Noemi. Eu quero que vocês façam questão de repetir o nome, porque eu vou falar de um pouquinho para vocês. Sua mulher chamava Noemi. E seus 2 filhos, Malom, e você não precisa falar não, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa, olha aí, olha o cão aí chupando manga. E a outra, Ruth. As duas na mesma linha, no mesmo capítulo da Bíblia. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e seu marido. Que desgraça, né, querido? Terrível. Eu vou pular lá para frente, lá para o versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei? Os moabitas eram pagãos, adoravam Deus. Crianças eram sacrificadas no fogo. Essa é uma prática dos moabitas, queridos. Eles preparavam uma criancinha inocente, porque na cabeça dele, o Deus da fertilidade precisava de uma menina virgem. Pegavam criancinhas, os pais as vendiam às vezes, é coisa de louco, irmãos, coisa de doido, uma cultura maluca. E aí vendiam aquelas meninas lindas, bonitinhas e tal, como as nossas filhas, nossas netas, e aquela menininha ia lá para o templo, aprendia a decorar uma oração ao Deus moabita, e tinha uma cerimônia no rei, e levava aquela criancinha diante do altar. Eu já assisti filme, é claro, né? É documentário. E levava a criancinha, ela punha na cabeça dela que ela ia viver um lugar muito bacana, muito legal, e ela ficava muito feliz. Ia para o sacrifício, acendia um fogo, punha um altar, deitava aquela criança, punha um véu na cabeça dela, e via um sacerdote, esfaqueava a menina e jogava no fogo para o seu Deus. Isso é a adoração dos moabitas. Vocês têm ideia, o nível daquele povo. E Ruth fazia parte desse povo. Olha o nível. Só que Ruth, ela entrou na família de Deus. Ruth conheceu Deus. E ela começou a perceber algumas coisas que não condiziam com a prática dela. Que Deus não ama aquele sacrifício humano. Amém, queridos? Deus não ama isso. Deus detesta isso. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. E Orfa também ficou lá. Só que Orfa permaneceu naquela família lá até o dia que o filho morreu. Quando ela voltou, olha o que Ruth disse. Noemi, você não quer fazer igual a sua concunhada? Ela voltou para o seu povo e para o seu Deus. Com letra minúscula. Ela voltou às suas velhas práticas. Aí, queridos, Ruth, porém, respondeu. Vou ler aqui, tá bem bacana aqui. Não me insistas, lá tem uma versão mais clássica, não me instes, não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, olha a nora falando para a sogra. A Alice fica tão feliz com esse versículo, só que tem que ser genro, né? Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha que coisa tremenda. Quem falou isso aqui não foi Orfa, foi Ruth. Aqui a gente começa a perceber por que a gente veio falar tanto em Ruth e não veio falar nada de Orfa. Queridos, deixa eu exemplificar para vocês entenderem a importância do que estava acontecendo. Ruth e Elimeleque eram pessoas que viviam lá em Israel, na terra de Judá, que é a tribo que Jesus saiu, na cidade de Belém, que é a fábrica do pão, onde tinha toda a presença de Deus, enfim, Deus havia uma promessa sobre aquele lugar. Começou a passar necessidade, houve uma fome naquele lugar. E Ruth, com seu marido, seus filhos, tinha posse, tinha propriedade naquela terra, falou, nós vamos juntar algumas coisas e vamos para lá. Juntou os filhos do marido e viajou para Moabe, porque lá na terra dos moabitas, lá tinha comida, tinha fartura, e eles foram viver lá. O que acontece? Só para vocês entenderem, deixa eu contar a história, depois vocês voltam lá. Chegando lá, queridos, não foi como ele esperava. As coisas não andaram como ele queria.
Eles foram perseguidos porque eles acreditavam num Deus que era contra aquilo. Possivelmente, eles confrontaram as pessoas de lá, e os filhos foram, inclusive, assassinados, jovens, pelos moabitas. Noemi foi para lá com a esperança de dias melhores. Ela perde Elimeleque, ela perde seus 2 filhos e perde tudo. E agora volta para sua terra, arrasada, muito pior do que ela veio, e ela volta agora. Inclusive sem ninguém mais. Aí Ruth quer ir com ela. Vocês entenderam o que é, irmãos? Nós estamos passando um momento difícil no Brasil tem muitos anos. Amém, queridos? Tem muitos anos. Hoje há um desemprego, a violência, um bocado de coisa. Muita gente foi embora. Hoje mesmo eu recebi um casal aqui da igreja, eu contei a história dele, eles mandaram lá, o nosso primeiro domingo aqui nos Estados Unidos, são felizes, mandaram foto para mim e tal, e glória a Deus pela vida deles. Tem muita gente que foi embora da nossa igreja, sua família, foi embora para outros países de primeiro mundo, porque aqui não estava dando mais para viver, não tem emprego, etc, etc. Você sabe disso. E aí, queridos, muita gente, vou pegar um exemplo aqui. Uma mulher pega o marido e os filhos e fala, nós vamos lá para os Estados Unidos. E vão lá para os Estados Unidos, chega lá, fica feliz da vida, só ela e os filhos. Chega lá os filhos, vão estudar em Harvard, todo feliz, abençoado, só que as coisas não dão certo. E os filhos casam com 2 americanas lá. E as americanas eram meio malucas lá, mas casaram com ela. E aí o filho, o marido da irmã que morreu, e os 2 filhos morrem. Aí ela pega e fala com as noras, olha, não foi bom, eu pensei que aqui seria um lugar próximo, não deu certo, vou voltar para o Brasil. Aí a nora falou, então tá bom, se elas eram moabitas, eram de outra terra, tinha um sotaque, né? Ok, minha sogra, muito obrigado, Deus abençoe. Você fica aí. Aí a Noemi falou, não, mas eu quero ir. Eu falei, não, mas eu vou para Anápolis. Não, mas Anápolis é muito bom, eu quero conhecer. Não, fica aí, a sua terra é melhor que você ficar aí. E ela pega, uma fica para lá, então tá bom, vem, fica lá. E uma, ela falou assim, mas no Brasil está difícil, eu não sei como é que vai ser lá, eu estou desempregada, eu não tenho aposentadoria, eu não sei nem se eu vou ter comida, não importa. Aí é onde que a Ruth fala, onde você dormir, eu vou dormir. Onde você morar, eu vou morar. O seu povo será meu povo. E o seu Deus será meu Deus. E ponto final. Não se fala mais nisso. Aí Ruth, queridos, vai junto para Anápolis, para Brasil. E aí, queridos, ela chega para cá. Só que aí é muito pior, né, queridos? É muito pior. Aí chega lá, havia um crescimento. Belém tinha produzindo muita plantação. E o povo muito feliz. Havia fartura naquela época. Ele saiu, estava com fome. Voltou, estava com fartura. E eu quero, em nome de Jesus, aproveitar, fazer um intervalo, dizer que nós precisamos orar pelo Brasil, queridos. Essa história que eu estou contando, hoje ela é real. E eu quero que o final dela também seja real. Que as pessoas que saíram do Brasil por falta de emprego, do que um dia falam assim, olha, eu estou vendo tanta boa notícia do Brasil que eu vou voltar para a minha terra. Amém, queridos? Eu quero crer nisso, amados. Eu creio nisso. Eu creio. Sabe? Eu creio que essa terra nossa tem a promessa de Deus sobre ela. Eu creio que o diabo, desde que foi fundada essa terra, derramado sangue inocente aqui, sabe? Ele quer manter o Brasil na desgraça, o Brasil no terceiro mundo, o país da corrupção, o país da mentira, o país das injustiças sociais, etc, 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 etc. Mas eu creio que o Brasil vai mudar. Eu tenho orado pelo nosso presidente da República, pelas autoridades. Deus precisa mudar o Brasil. Irmãos, eu sou um homem aposentado, graças a Deus. Se eu quiser hoje ir para os Estados Unidos com minha mulher, eu tenho dinheiro, condições pela minha aposentadoria dela, a gente viver sem trabalhar lá, só usufruindo daquele país. Eu não vou estar fora dos meus planos, sabe por quê? Deus me colocou que eu amo essa terra e eu vou trabalhar para que o meu Brasil possa ser restaurado em nome de Jesus, para que tenha um país melhor para os mais jovens, esse mais jovem para ser meus filhos, meus netos, para que a nossa nação seja mudada. E eu creio nisso. Aquela mulher foi embora porque Belém não tinha mais nada, mas ela saiu e foi embora. Quando ela foi embora, tudo deu errado na vida dela. Ela achava que daria certo. E ela tem notícia agora que em Belém está bom. E ela volta para Belém, junto com uma das suas noras, que é Ruth. Aonde está a... vou colocar um nome para vocês. Por favor, tem um slide aí que eu coloquei os nomes, não tem? Põe aí, por favor, se tiver. Pra vocês entenderem aqui como é que funciona a coisa. Tem todos, eu coloquei todos, deve ter um aí. Eu acho que tem um slide de manhã que eu passei que tem todos os nomes. Pronto, isso aí, obrigado. Então, só para vocês entenderem como é que funciona a coisa. As personagens estão falando. Órfã significa carne de pescoço.
Você vai ver lá no original, literalmente é pescoço. É a carne do pescoço. Ruth significa companheira, amiga. Ruth quer dizer isso. Noemi significa agradável. Boaz significa resgatador, mas literalmente seria rápido. Um resgatador rápido. E Elimeleque significa meu Deus é rei. Veja bem que Elimeleque, aleluia. A gente fala esse nome e começa a falar língua estranha, rapidinho, irmãos. Entenda, queridos, veja pelo nome de Elimeleque, de Noemi, etc, etc, etc. São nomes que agradavam a Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, antes de eu continuar na história, é que essa família era uma família de Deus. Amém? Se você falar que não é de Deus, então Jesus veio da família do diabo, porque Jesus veio dessa família. Era uma família de Deus. Eram homens de Deus. Eram pessoas carimbadas pelo Senhor. Porém, isso não impediu que eles passassem por graves problemas na sua vida. Então não confundamos as coisas. Eles passaram lutos e lutas. Então eram homens de Deus, eles não desviaram lá, possivelmente foram mortos por causa da sua fé. O pai e os 2 filhos, há uma evidência muito grande que eles foram mortos por causa da perseguição contra a sua fé, que era um povo que já falei como é que era aquele povo. Então eram homens de Deus, como hoje em dia tem pastores em outros países aí que estão sendo mortos por causa do seu testemunho. Então a primeira coisa que eu entendo é isso. Porém, queridos, a gente precisa aprender algumas coisas nesse texto. Obrigado, pode tirar, o pessoal já pegou lá. A gente precisa aprender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quando Noemi volta para sua terra, chegou lá, estava o pessoal colhendo, e Noemi já era mais velha, e a sua nora falou assim, Noemi, eu vou catar espigas, trigo. E ela foi catando lá a colheita, o povo ia deixando derramar, e ela ia pegando aquele resto ali, e levava para fazer uma farinha amassada, para comer um pão à noite com a sua sogra. Eles chegaram lá miseravelmente perdidos. O que acontece? Ruth, andando pelas plantações, acabou entrando num campo de um homem chamado Boaz. Boaz era parente, não era irmão nem nada. Era parente, eu não sei qual o grau de parentesco, porque a Bíblia não fala, mas ele era parente de Elimeleque. Ele era parente. E Boaz vai entrando lá e vai falar assim, quem é essa mulher aqui? Né? Ele fala assim, essa aqui é a nora de Noemi. Aí o pessoal fala, mas ela é moabita. E aí Boaz já fica assim, moabita, que é um povo idólatra, que é um povo isso. Mas Boaz ouvia uma boa fama a respeito de Ruth. E o coração dela alegrou. Falou assim, cá, eu tenho visto falar que você fez grandes coisas por causa da sua sogra. Você não a desamparou, você estou com ela. Então eu vou falar o seguinte para você, pode catar o tanto que você quiser. Falou para os servos dele lá, deixa cair mais para elas. Deixa cair para elas pegarem mais. E se alguém molestá-la, vai ver comigo. Foi a ordem dele. E aí, Ruth começa a pegar as coisas, e Boaz fica querendo ajudá-las, mas Boaz também olhou para ela e viu que era uma mulher bonita. E aí, queridos, só que tinha um outro grau de parentesco com outra pessoa, que não cita o nome na Bíblia, por isso que eu não vou falar, que tinha um grau mais próximo de parentesco. E Boaz, aquele homem tinha o direito de ser o resgatador. O que é o resgatador, queridos? Olha aqui. Pegar um conceito do dicionário para vocês, o resgatador. O que significa resgatador? Resgatador, o que resgata, o que recupera algo cedido ou tomado por alguém. Mediante um pagamento, ele resgata e se torna um libertador. Isto é um resgatador. Boaz, o que acontecia, irmãos? Vocês estão me acompanhando? Porque às vezes tem uma riqueza de detalhes que a gente fala. Vocês entendem? Irmãos, não tente entender a Bíblia sem entender o contexto. Você vai falar besteira. Só consegue entender Bíblia se você entender o contexto daquilo. Senão você se embaralha e vai falar besteira por aí. Então, como é que fazia naquela época? Em Israel, a pessoa não perdia a terra. Não falia. Então, a família estava vendo um problema lá. Aí, aquela terra dele... Sabe o que é hipoteca? Todo mundo sabe o que é hipoteca? Seria mais ou menos uma hipoteca. O cara coloca o bem dele, pega um dinheiro para o banco e dá como garantia aquele bem. Isso é hipoteca. Então, a terra, ela era mais ou menos assim. A pessoa não podia perder, mas passava para outro, e a pessoa recebia um empréstimo, e um dia ela pagava, se não tivesse condição, alguém poderia pagar por ela, seria o resgatador, pagar aquela propriedade para ela novamente. Entenderam? Muito bem. E aí, Boaz viu aquela mulher e quis ser o resgatador, mas tinha um homem pessoa na frente. Ele foi lá na cidade e falou assim, olha,
fulano, vem cá. Eu digo fulano porque não cito o nome desse homem. Você é o resgatador principal. Você sabe que Ruth voltou e trouxe uma nora. Eu quero saber se você quer resgatar a terra dela ou eu resgato, eu compro a terra. Aí o cara fala, não, eu vou comprar. Eu tenho direito? Mas, ótimo. Lembrando a você, você resgata a terra e leva a viúva junto. Tem uma viúva, você tem que levar ela junto. O cara, então não quero não. Não quero não. Você não quer? Boaz não falou isso, mas pensou, opa, eu quero. Porque viu nela caráter, viu nela um sentimento bonito, viu nela a transformação daquela velha pagã. Aí Boaz chamou 10 homens lá da cidade e falou assim, olha, eu quero que vocês saibam que ele tinha o direito de ser o resgatador, mas ele abriu mão. E como ele abriu mão, eu serei o resgatador. Eu vou comprar a terra para que o nome de Ruth, de Noemi, seja perpetuado através da descendência dela. Era assim mais ou menos que funcionava, meio complicado. Mas, e ele foi lá e resgatou a terra. E aí Boaz casa com Ruth. E abençoa a vida de Ruth. E aí, onde eu falei para vocês, aí gera um filho que chama Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Entenderam a história? Glória a Deus, amém? Então, tarefa para casa, lê novamente. 4 capítulos, facinho, você pode ler e você vai aprender. Mas o que eu quero com isso aqui agora? Eu contei a história, você já sabe a história de Ruth, de uma forma bem resumida. Mas o que isso representa para a minha vida hoje? O que isso me ensina? Quais as lições práticas que eu consigo tirar para meu dia a dia? Para o que eu estou vivendo nos meus dias agora, eu estou vivendo esse último mês, esse último ano, que eu estou vivendo no próximo ano, amanhã, segunda-feira. O que eu posso tirar para a minha vida? Queridos, a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia nos ensina a ser homens, pessoas sábias. Diga amém por isso. O tolo, queridos, é problema dele. Tem gente que lê, ouve, mas continua tolo, porque a sabedoria vem quando você pratica a sabedoria, amém? Vou falar mais uma coisinha aqui rápido, para vocês entenderem. Aquela velha história, isso não é novo não, essa ilustração acho que eu vi ela 40 anos atrás, mas serve para ilustrar. É aquela pessoa, tem gente que Deus está falando para ele pega uma coisinha ou outra e acha que aquilo, igual o Alex falou no culto anterior, ele espiritualiza coisas que não são para espiritualizar. Tem coisas, igual o Alex estava dando exemplo. Você quer passar no concurso? Vou ficar orando. Não, você vai estudar. Não é orar. Orar para você vir pregar, para você vir para a vigília, você é um homem de Deus, é orar. Vai passar em concurso? Não, é estudar. Não espiritualiza as coisas, não. As coisas têm que ser cada um no seu lugar. Então, um homem, ele vivia falando, batendo no peito, que ele era um homem cheio de Deus, porque Deus fala com ele, e o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, aleluia, glória a Deus, blá, 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 blá. E ele proclamava isso com fé e glória a Deus, isso é verdade. E um dia, era numa cidade rural, ele entrando para um piquete é um pasto pequeno, e estava uma placa, não entre, touro bravo. Então os touros são bravos, meus irmãos. E ele viu a placa e falou assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. E entrou pelo campo. O que ele falou está certo ou não? Tá, a aplicação é discutível. Lá na frente, o caseiro aparece. Ei, não entra aí não, rapaz, tá maluco, esse touro é bravo. Meu filho, o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os seus caminhos, aleluia. Quando ele acabou de falar isso, veio o touro, puf, já jogou para cima, arrebentou o cara no meio. Morreu. Chegou no céu revoltado com Deus. Senhor, eu sempre preguei que os teus anjos foram enviados a nosso favor, que o teu anjo, e é verdade. E como é que tu deixou o touro me pegar daquele jeito, Senhor? Porque eu te mandei vários anjos falar. Primeiro eu pus um anjo mandar uma placa lá, para você não entrar, você não quis ouvir. Depois está no meio, mandei um anjo gritar que tinha um touro, você não quis ouvir. E aí você quer que eu faça mais o quê? Então é exatamente isso. Deus às vezes fala, mostra, e a pessoa continua. Ele pega um versículo aqui qualquer e continua sem entendimento. E hoje Deus quer trazer entendimento para que você não entre no curral do touro bravo. Passe por fora, porque Deus quer te dar um livramento na sua vida em nome de Jesus, amém? Então eu quero colocar algumas lições aparentemente simples, mas que merecem ser destacadas. Primeira lição que a gente vê nessa história que eu contei para vocês. Primeira coisa, nunca se afaste de Belém. Irmãos, Belém significa casa de Deus. Belém significa casa do pão, na verdade. A casa do pão é onde você se alimenta. Sabe, Jesus nasceu em Belém. Nós vamos entender, queridos, que nesse lugar, aqui se dá o
pão espiritual, o pão que alimenta nossas vidas, o pão que nos dá crescimento. Você quer um conselho? Nunca se afaste de Belém. E por que ela afastou de Belém? Porque tinha um problema em Belém. Qual é o problema? Está afastando uma dificuldade momentânea. Tanto é que ela voltou depois para receber a provisão de Belém. E o grande mal das pessoas é, nós geralmente fugimos de problemas. Problema não foi feito para fugir, problema foi feito para resolver. Problema foi feito para enfrentar. Errou, assume o erro e vamos enfrentar esse problema, vamos resolver. Quantos problemas nós já tínhamos na nossa vida? Duvido que tenha uma pessoa só que não tenha enfrentado muitos problemas na sua vida, e talvez não esteja enfrentando hoje. E quantas pessoas fogem? Tem gente que muda de cidade por causa de problema, muda de país por causa de problema, muda de igreja por causa do problema, e vai mudando. E sabe o que acontece? O problema o acompanha. Ela tinha um problema sério, tinha escassez? Tinha. Ela falou, vou vazar, deixa o povo resolver, eu vou embora. Ela fez errada. É uma mulher de Deus, era um homem de Deus, uma família de Deus, mas tomaram decisões erradas. Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que eles tinham uma teologia um pouco equivocada. Sabe, quando Deus estava com eles, Deus queria que eles estivessem ali, Deus estaria guardando, abençoando e provendo de toda a necessidade. Eu não sei se está passando algum problema na sua vida, mas deixa eu te falar, fugir não é a melhor maneira. Às vezes é difícil enfrentar um problema, às vezes é duro, mas Deus vai te capacitar em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai te capacitar, vai te dar capacidade, inteligência, paciência, para você enfrentar esse problema em nome de Jesus, amém? Problema no trabalho, problema financeiro, problema na família, problema no casamento, Deus vai te capacitar pelo poder do nome dEle, diga aleluia por isso. Então o primeiro erro, está colocando aqui atrás? Eu nem vi. Nunca colocaram aqui atrás? Alô pessoal aí, lá, coloca lá. Nunca se afaste de Belém. Segundo, lembre-se que carne de pescoço existe. Ou seja, lembra-se que Noemi, ou Noemi, alguns falam Noemi não vai fazer muita diferença para nós aqui a pronúncia. Ela tinha uma nora maravilhosa, mas tinha uma que virou as costas para ela. A que virou as costas para trás se chamava pescoço, ou carne de pescoço. Carne de pescoço, querido, é aquela pessoa que vai te abandonar. Aquela pessoa que virou as costas para você. Essas pessoas existem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão achar que eu fiquei com o coração duro. Não fiquei com o coração duro. Mas minha mulher sabe de uma coisa. Irmãos, Deus sabe que às vezes eu trabalhava com pessoas e cuidava delas. Pastor Eduardo, então, nossa, com os homens aí, ele sabe. Minha mulher, uma vez, por uma pessoa, irmãos, eu perdi mais de 5 quilos aqui na igreja. Tão angustiado que eu fiquei. Eu cuidei da pessoa, carreguei no colo, eu dei comida para aquela pessoa, eu fiz ela sentar na minha mesa, eu dei para ela coisas que talvez eu não tinha, fiz tudo por ela. E a primeira oportunidade que aquela pessoa vazou, foi embora, e ainda me causou um certo mal. Eu fiquei tão mal, que eu ficava sem alimentar uns dias, assim, eu fiquei arrasado. E depois veio o segundo caso, o terceiro caso. Hoje em dia, irmãos, todos são preciosos, todos têm valor, e todos eu amo em nome de Jesus. Mas quer ir? Eu falo, vai órfã. Vai carne de pescoço. Desculpa, queridos, mas essa é a realidade. Eu não vou ficar perdendo tempo. Sabe por quê? A minha alegria não é órfã, a minha alegria é Ruth, aquela que está do meu lado, diz, pastor, aonde você foi, eu irei com você, o seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus, aonde você pousar, nós queremos pousar, e nós vamos continuar em nome de Jesus, amém, queridos? Tem que ser assim a nossa vida, queridos. Pastor Edu aí, quantas vezes já chorou, leva um para o encontro, faz isso, ela ora por ele, vai para a casa dele, busca, ela puxa a orelha, põe no carro, e o cara vira as costas e vai embora. A gente chora, a gente desespera. Mas o que eu aprendi com Ruth nessa história foi assim, que infelizmente tem muitas pessoas que nunca serão dos nossos. Se a pessoa está indo embora porque eu lhe fiz um mal, tudo bem, eu não sei que mal eu fiz, eu quero saber se existe isso alguma vez, eu vou lá resetar. Que eu saiba, não tem nenhum caso assim. Se está indo por minha coisa, mas está indo porque não quer ficar, não quer que o meu Deus seja o seu Deus, então eu não posso fazer mais nada. Se com Jesus, muitos deixaram Jesus, Jesus chegou lá para os discípulos, e vocês não querem ir com eles também não? Quem aqui é Ruth, quem é órfã? Jesus falou para os discípulos, não falou isso não. Quem é órfã pode vazar. Eu quero trabalhar
com aquelas pessoas que têm aliança, que têm amor, que têm compromisso. Sabe, Ruth é uma história linda, exatamente o que eu disse, fala de um compromisso, sabe, um compromisso inquebrável. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou falando de igreja, e na sua vida, já viu que tem parente seu que vira as costas para você? Tem parente que, sabe, que te critica, que não quer nada com você? Desculpa falar para vocês, você precisa entender o seguinte, segue a sua vida com Ruth e larga a Orfa de lado. Entendeu? Dura esse discurso, não é, queridos? Mas vai resolver sua vida. A sua vida tem que ser assim, pega Ruth, quer ficar com você? Vamos. Orfa, tchau. Não quer, não quer. Amém, queridos? Nós precisamos ser assim. Esse é o caminho. Jesus falou assim, para ser seguidores dele. Quer ser meu discípulo? Venha. Venha após mim. Não quiser, paciência. Lamento muito, queridos. Tem gente que quer ser discípulo de qualquer outra coisa. Tem gente que quer ser discípulo. Tem muitas pessoas que querem bezerro de ouro, irmãos. Bezerro de ouro, estou me referindo a Moisés. O povo fez um bezerro de ouro para adorar. Tem gente que quer bezerro de ouro. Tem gente que era aquela pessoa que adorava uma dupla sertaneja, sei lá, um cantor lá, uma cantora. Aí no quarto dele lá, cheio de foto dos cantores. Aí converteu, tirou aquele cantor, colocou o nome de agora foto de outros cantores gospel aí, famoso. Só mudou o bezerro, mas tudo é o bezerro de ouro. Adoradores. São pessoas que, para ouvir a palavra de Deus, para se humilhar diante de Deus, não querem. Mas se põe um cantor, mesmo seja mala, alguns aí até usaram de droga, vagabundo, ele vai. Meus queridos, nós precisamos ser Ruth. Dizer, o seu Deus será o meu Deus. Ô Noemi, não importa onde você vai dormir, ali que eu vou dormir com você. Nós vamos trabalhar junto e nós vamos edificar. E nós vamos construir alguma coisa para Jesus. Quantos conseguem entender? Diga amém. Então, último conselho aqui dentro de Orfa. Não terminei não. É o último conselho de Orfa aqui. De Orfa. Deixa eu falar para vocês. Para de chorar porque aquela pessoa te deixou. Alegre-se com Ruth. Não se fala nas pessoas que desistem no meio do caminho. Não se fala em pessoas que nos abandonam. Pode contar a história de Israel, quem abandonou? Quem deixou? Olha, Jesus chegou para o jovem rico e ele seguia a palavra de Deus, está escrito lá. Senhor, eu obedeço esse senhor criança. Jesus fala para ele vender os bens dele, ele não quis, nunca mais falou sobre ele. Agora pega uma prostituta, pega uma mulher arrependida, elas estão com Jesus e elas são faladas. Órfã, ninguém sabe mais sobre ela, irmãos. Eu perguntei aqui na igreja, uma ou duas pessoas sabiam, ninguém sabe quem é órfã. E ela está no mesmo contexto, na mesma história, na mesma família. Porque nós não queremos saber da história daqueles que abandonam. Nós queremos aquelas pessoas que ficam no barco, aquelas pessoas que vão adiante. Em nossa igreja, nós respeitamos e amamos, em nome de Jesus. Estava falando com a Ana e com o Alex, hoje estava almoçando, uma pessoa X aí que foi embora, eu vi, abracei ela, falei assim, eu não consigo ter mágoa de ninguém, diante de Deus, não consigo, não tenho, mas também eu sei que é órfã, não espero nada. Em nossa igreja, nós não ficamos falando de quem foi, nós falamos daqueles que ficaram. A minha alegria, eu não tenho tristeza pelos que foram, eu sei que não é meu, mas a minha alegria está nos que ficaram. Minha alegria está no Kiko. Verdade, irmão. Eu olho o Kiko aqui, parece que eu digo que o Kiko não está aqui, eu estou sem meu apoio. Ele já me falou desde domingo passado, que no dia dos pais vai me dar um presente. Eu falei, Kiko, então me fala logo, que presente é esse? Pastor, um livro. Glória a Deus. Não é bom uma pessoa dessa do seu lado? Eu não estou debochando não, queridos. Estou falando de coração. Se você entrar na minha sala ali, ó, tem fotos de algumas minhas filhas na minha mesa, tem foto eu e o Kiko abraçado. É de coração, queridos. Eu dou muito mais valor a esse Ruto aqui. Ruto, masculino de Ruth é Ruto? Como é que é, hein? Eu dou mais valor nesse Ruto do que as órfãs que foram embora. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Faça assim na sua vida. Para de ficar chorando por órfã. A órfã não é sua. Põe masculino ou feminino, se você quiser. O que é seu é Ruth. E a Ruth vai te dar muita alegria. Em nome de Jesus. Diga amém por isso. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto aqui. Nunca tema voltar ao local que Deus te quer. Parece que era tarde. Igual não adianta mais perder minha família. Mas Noemi tomou uma posição. Vou voltar de onde eu saí. Queridos, essa saída, muitas pessoas já voltaram para a igreja. Eu glória a Deus por essas pessoas. E a gente ama do mesmo jeito.
Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós vamos entender, nesse texto aqui, que também pode estar falando, eu larguei o ministério, eu larguei a minha chamado, por que eu não estou exercendo mais? Ah, me decepcionei, mas está na hora de voltar. Ela perdeu tudo, voltou de maneira muito pior do que ela foi, mas ela voltou. Olha o filho pródigo, voltou muito pior, mas voltou. A casa do Pai é casa de amor, é casa onde nós abrimos os nossos braços para receber pelo nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Então lembre-se, não tema voltar ao local de onde Deus te quer. Quarto, lembre-se que no meio da sua luta, na hora mais difícil, Deus vai enviar um resgatador. O primeiro resgatador já veio, que é o resgatador espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos condenados à morte eterna. E esse era a condenação. Deus, lá do céu, manda um resgatador. Manda Jesus. Ele vem na cruz e fala, qual o preço de resgate? É pecado? É maldição familiar? O que é? É isso? Eu sou resgatador, vou pagar o preço, mas é caro. Eu vou pagar o preço mais alto com a minha vida, com o meu sangue até a última gota. Jesus é o resgatador da nossa alma, da nossa fé. Amém, queridos? Nós somos salvos por causa que Deus nos enviou um resgatador. Ele pagou o preço devido. E lá naquela história, estava lá Ruth catando as espigas e aparece um homem. Estavam perdidas, uma viúva, duas viúvas, uma mais velha e uma mais nova, que não tinham nada, não tinham o que comer em casa. E naquele momento, faz que Noemi, sem querer, entre nas terras de Boaz. Boaz a conhece, e aí começam as coisas, querido. Meu querido, Deus faz coisas maravilhosas. Paulo Itajaí, pastor Paulo Itajaí, está me contando agora no intervalo do culto. Ele é surfista. Ele chegou ontem, agora de Ilhéus. Ele entrou no mar lá, estava muito, a ressaca violenta. E ele tem muito, além de ser um grande nadador, ele competia em natação, ele é surfista. E aí o mar foi puxando ele, sem perceber, quando lá na ponta, uns 2 quilômetros, sumiu da mulher todo mundo, tinha umas rochas, e a onda começou a levar ele para a rocha, que rochas terríveis. Ele nadou, toda a força, como se estivesse fugindo de um tubarão, e não conseguia, ficou 30 minutos tentando fugir da rocha. E ele falou, Deus tem misericórdia, e não conseguia sair. Já foi dando 6 horas da tarde. E ele nadando, estava quase 2 horas no mar. A esposa dele sempre sabe que ele é assim, fica muito tempo, sempre pega os meninos, vamos para o hotel, depois seu pai vai. Sempre faz isso, porque ele gosta de ficar nadando. Nessa hora está na praia, falou assim, alguma coisa está errada. E saiu andando. E foi andando, um pescador, você não viu um surfista? Eu vi, o mar levou para lá de lá. Ela foi para lá de lá, viu o marido dela lá longe, ele quis acalmá-la, fez assim com a mão. Então, só assim. Só que ele fez assim, olhando para as pessoas lá. Ela falou, moço, a mulher, ela nunca fez na vida. Moço, nós somos de Brasília, lá não tem mar, meu marido está lá em alto mar lá, ele precisa de ajuda. Olha o poder da mulher. Olha para que Deus de onde fala para a mulher. Ela começou a gritar, pouco tempo tinha umas 20 pessoas na praia. Tinha um pescador que também era surfista, correu até um lugar lá, e falou assim, faz assim, a hora que eu subir, sobe aqui, enfim, ele saiu da água. Falei, pastor, eu nunca fiquei com tanto medo, nunca orei com tanto assim, porque eu pensei que eu não teria mais solução para mim. A mulher dele fez uma coisa que ela nunca fez na vida. Sabe por quê? Deus cuida da gente e manda o resgatador. Ruth estava lá sem nenhuma expectativa. E Deus manda Boaz. Um homem rico, poderoso, que amou aquela mulher. Tiveram um filho que já contei sobre ele, Obed, que gerou Jessé. Sabe, queridos, no momento de maior dificuldade, Deus mandou um resgatador. E eu quero fazer uma profecia para vocês hoje à noite, em nome de Jesus. Eu não sei aonde você está vivendo, não sei o momento que você está passando na sua vida, mas existem momentos que precisam de uma pessoa para abrir uma porta para a gente. Precisa de uma pessoa para estender a mão para fazer a gente levantar de um lugar. Muitas vezes nós precisamos, da alma já falei que é Jesus, mas estou falando na vida, no cotidiano. Às vezes uma pessoa no seu trabalho, às vezes uma pessoa, um empresário, às vezes uma pessoa da sua família, alguém que vai ser um resgatador, alguém que vai estender a mão e vai te ajudar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Deus quer levantar um Boaz na sua vida. Um homem que vai resgatar você, vai tirar você do lamaçal, do pior momento da sua vida, para te fazer viver um melhor momento para a glória do nome dEle.
Levanta a sua mão em nome de Jesus e diga: Pai, eu creio na tua palavra. Envia o Boaz para resgatar a minha vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você está doente, Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar na doença, na saúde, né? Deus vai te ajudar. Nós temos um Deus resgatador, diga amém por isso. E a última coisa, meu tempo já esgotou aqui, ó. Olha o meu Boaz aí. Quinta lição. Lembre-se, tudo aquilo que você gerar na fé trará sobre a sua geração o leão de Judá. Aquela mulher, ela viveu pela fé. Aquele amor, ela não pensava o que poderia acontecer, mas ela entendeu que o Deus de Noemi era um Deus diferente daquele Deus pagão. Um Deus que cuidava das crianças e não um Deus que sacrificava a criança. Um Deus que amava, não um Deus que odiava. Ela entendeu e ela passou, ela diz, o seu Deus era seu Deus. Ela viu uma transformação da sua fé. E aquela mulher não sabia o que aconteceria, mas ela foi fiel. Ela não sabia o dia de amanhã, mas ela esperou. Isso é andar por fé. Andar por fé é nós não termos convicção do que será amanhã, mas temos o entendimento, o descanso suficiente para saber que Deus está cuidando do meu amanhã. E assim foi a vida de Ruth. Lá na frente ela encontra o Boaz. E do Boaz ela tem um casamento. E desse casamento ela gera um filho. E desse filho nós vamos ver, vai gerar Jesus lá embaixo, na sua descendência. Meu querido, minha querida, tudo que você faz em fé, tudo que você faz para a glória de Deus, traz o engrandecimento do Senhor Jesus. O leão de Judá se manifesta. Toda vez que eu glorifico o nome dele, toda vez que eu faço alguma coisa para a glória do nome dele, o leão de Judá se manifesta. Eu termino só contando uma história. Nós somos na ativação profética. Essa semana eu atendi uma pessoa. Desculpa, não vou dar detalhes da pessoa. É uma pessoa muito conhecida no Brasil. Se colocar o nome dela no Wikipedia, você vai ver lá tantas coisas o cara tem. Doutorado, curso lá fora, não sei quantos livros. Toda essa confusão do Brasil aí de lava-jato, de ficha limpa, tudo está por trás de tudo isso. Um cara muito importante. E ele foi trazido até a mim, através de uma pessoa da igreja, e o atendi. E quando eu falava com ele, eu disse: olha, quero dizer para você o seguinte, eu já conversei com desembargadores, pessoas importantes. Eu quero que você entenda que você pode muitas coisas, e nós podemos mesmo, amém, queridos? Eu posso muitas coisas, você pode muitas coisas, mas nós não podemos tudo. E eu falei para você a mesma coisa. Você precisa aprender a confiar que aquilo que você não pode, quando sua vida estiver em Deus, Deus vai fazer. Mesmo o cara sendo doutor, não sei o quê, eu fiz um desenho para ele entender o que é uma vida com Cristo sem Cristo. E aí Deus começou a dar palavra de conhecimento para ele. Olha, na sua infância assim, 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 seu pai, sua mãe, papapá. Fui falando para ele. Ele começou a chorar, 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 chorar. Conversei com ele, orei. Foi embora, depois ele me mandou uma mensagem. Tudo que você disse para mim não podia ser mais exato. Por isso que eu me calei. E hoje mesmo, dentro daquilo que você me falou, eu comecei a colocar em prática. Contratos que não se faziam, eu fiz. Acordos que eu não conseguia fazer, fiz tudo nesse dia. Porque eu aprendi a acreditar nesse seu Deus. Eu quero voltar aí para conversar com mais detalhe com você. Por que eu estou contando isso para vocês, querido? É tão bom quando você faz alguma coisa para a glória do Senhor, em fé. O leão de Judá se manifesta. Obrigado, Kiko. O que gera na fé, trará o leão de Judá sobre a sua vida. Nessa noite, eu quero que você entenda que podem existir muitas pessoas na sua vida. Algumas serão como órfã e outras como Ruth. E Deus quer que você se alegre em Ruth, porque o Boaz está a seu caminho. O Boaz está vindo, o resgatador que vai te ajudar
para a glória de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai querido, Deus de amor, de graça, nos livre de colocarmos os olhos sobre o órfão. Muitas vezes estamos olhando por aqueles que nos abandonaram, e estamos fixando nossa atenção naquelas pessoas que não quiseram estar conosco, pessoas que, ó Deus, voltaram para os seus deuses. Nós queremos olhar para Ruth, para aquelas pessoas que são comprometidas conosco, comprometido com a tua causa, comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe o teu povo, seus filhos e filhas nessa noite. Levante Boazes, ó Deus, no trabalho, na família, na casa, na rua, na empresa, na saúde. Pai, levanta Boazes, que o teu povo possa se sentir amparado e guardado pelo Senhor e direcionado em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida de Ruth, nós te agradecemos pela vida de Noemi. Obrigado pelas lições tão profundas que o Senhor tem nos dado sobre nossas vidas. Leva o teu povo em paz, guarda cada um, livra de todos os males. Repreendemos toda ação demoníaca sobre a vida dos seus filhos. Que toda artimanha satânica seja destruída na vida dos teus amados. Clamamos por ti, por tua graça. Que a graça do Senhor venha estar sobre a vida dos seus filhos e filhas. Que nós possamos crer no amanhã de maneira sobrenatural. Levanta a sua mão e diga amém. Diga assim comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive. Cante mais forte se puder. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia. Porque Ele... Não há temor, não há medo, as coisas são passadas. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus.